Senhor presidente. Da tribuna, capitão Ramon Teles, do bairro Bela Vista. Declaração de líder, presidente. O cronômetro, eu boto o celular aqui? Não. Mas é não aqui, né? Eu vou botar meu celular aqui pra saber o tempo. Tá? É só pra eu me controlar que meu assessor tá dizendo que eu tô divagando. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, população que nos assiste. Sábado eu fui dar uma entrevista na Rádio Caxias de um tema muito importante e que afeta praticamente todos os caxienses. É a respeito do trânsito de Caxias do Sul. Hoje, Caxias do Sul conta basicamente com uma frota de 350 mil veículos. Como que a gente faz para reduzir o número de veículos nas ruas? Obviamente, oferecendo um transporte público de qualidade. Só um momento, eu não sei se projetaram aqui o meu... O meu assessor tá... Giovanni. Só... Ah, tá. Projeta ele para mim, por favor. Então, continuando. Como reduzir o número de veículos nas ruas? Oferecendo um transporte público de qualidade. Como que a gente oferece um transporte público de qualidade? Hoje, o transporte público oferecido aos caxienses não atende. Já fiz uma sugestão e protocolamos um projeto de lei a respeito do bilhete único. E esse é um assunto que a gente pode amadurecer nessa Câmara Municipal. É um assunto que vai desenvolver e vai projetar Caxias do Sul como um centro de mobilidade para o Brasil, quem sabe. Aproveitando que aqui nós temos a maior empresa do mundo de produção de ônibus. Como que a gente faz para reduzir o engarrafamento? Vamos pensar, esses 350 mil veículos rodando no município. Então, se a gente melhora o transporte público, a gente tira uma parcela desses veículos das ruas. Já foram 150 mil usuários. Hoje são 90 mil usuários de transporte público. Então, nós temos 60 mil pessoas. Um gap de 60 mil pessoas e a população também aumenta. Então, pode chegar até 80 mil pessoas andando de veículos. Então, olha quantos veículos a mais na rua. Melhorando o transporte público, essas pessoas retornam para os ônibus. Como que a gente faz para reduzir o engarrafamento da região central? Então, nós temos que atuar na causa e não na consequência. O engarrafamento na região central é uma consequência. A causa é que os motoristas não têm outra via que seja mais rápida na cidade. Nós temos aqui as perimetrais, norte e sul. No entanto, eu vou ler aqui o conceito de perimetral. Perimetral é um conjunto de vias que circundam ou delimitam uma região ou centro urbano, geralmente com o objetivo de facilitar o tráfego de veículos e otimizar o fluxo de pessoas e mercadorias, evitando o quê? A passagem pelo centro da cidade. Só que, hoje, o que motiva um motorista a utilizar a perimetral? A perimetral está cheia de semáforos. O conceito basilar de uma perimetral não se pode colocar um semáforo. Por quê? Porque você corta o fluxo. Qual que é o ideal? Nós vamos falar de um mundo ideal e de um mundo atual. O ideal seríamos ter elevadas. Para que o veículo, as pessoas consigam atravessar e circular o município rapidamente. Este é o mundo ideal. Como a gente não tem, talvez, orçamento para fazer o mundo ideal, a gente pode buscar outra alternativa. Uma alternativa muito mais barata e efetiva são a construção de rotatórias. Para quem não sabe, existem diversos modelos de rotatória. O modelo que eu estou falando aqui é exatamente o que tem na divisa entre Farroupilha
e Caxias do Sul. É o modelo de rotatória ou retorno que não tem a circulação dos veículos no sentido contrário e facilita com que o motorista ele inicie já de uma aceleração para que ele não fique aguardando e não cause engarrafamento naquela via. Ou seja, ele vem, reduz a sua aceleração, já faz o retorno e entra na via, facilitando o tráfego de veículos. É assim que funciona. Quando você coloca um semáforo, é a medida mais rápida de resolver o problema. Mas você cria outro, que é as pessoas não conseguem se deslocar. É muito veículo, abre um sinal, fecha o outro. Consequentemente, não consegue circular na cidade. O município fica basicamente travado. Então, nós temos que dar um passo atrás nesse quesito. Vamos retirar os semáforos das perimetrais. Inicialmente, eu sei que algumas pessoas irão ficar, digamos assim, chateadas, porque vai tirar o acesso da perimetral direto da casa dela. Mas elas vão ganhar tempo, porque a perimetral vai ser uma circulação mais rápida. Obviamente, todos queriam entrar na sua casa, mas nós temos que pensar no bem comum, no bem geral. E com uma perimetral com maior fluidez, nós temos o maior fluxo de veículos. Você chega mais rápido a um local. Por quê? Você vai ficar no semáforo parado 1 minuto. Em 40 segundos você vai até o retorno e volta. É muito mais rápido do que você ficar parado nesse tempo, exposto ao sinal, né, podendo ser assaltado ou alguém passar no sinal vermelho. Existem N fatores. Com essa retirada dos semáforos, você causa mais fluidez nas perimetrais. É assim que nós devemos pensar, para o trânsito fluir de verdade. Hoje o trânsito de Caxias do Sul não está fluindo. E aí nós viemos para a região central. Se você pegar na Avenida Sinimbu e colocar o seu veículo numa aceleração constante a 40 km por hora, faça esse teste. Hoje, quando você estiver na Sinimbu, inicie uma aceleração a 40 km por hora, que é a velocidade da via, e vai andando pela Sinimbu. Veja se você consegue atravessar a Sinimbu. Você não consegue. Por quê? Porque a temporização dos semáforos está equivocada. Como que funciona a temporização de semáforos? Então, primeiro você libera o semáforo da frente. Os veículos iniciam uma aceleração, depois você libera o semáforo de trás. Estes veículos que estão à retaguarda, atrás, já vão iniciar a sua aceleração e não vão precisar frear lá na frente. É assim que funciona. Vamos trazer o exemplo da Garibaldi. A Garibaldi é uma rua que, digamos que 50% dos veículos que sobem a Sinimbu fazem a conversão à direita. Como que você resolve essa situação? Você dá um tempo maior para as pessoas cruzarem aquele trecho. Você deixa esse semáforo mais tempo aberto. O semáforo da Garibaldi, com a 18 do Forte, você deixa mais tempo aberto. Com isso, as pessoas conseguem escoar o trânsito. É básico. É básico. Você deixa mais tempo aberto o sinal, o trânsito flui mais. Por quê? Quando você tem um sinal vermelho, a aceleração para totalmente. Agora vamos ver um caminhão praticamente carregado. Como que ele inicia uma aceleração? Ele vai demorar. Ele vai demorar tanto tempo. Isso se conseguir. Eu trago o exemplo lá na BR-116, entre a Luiz Miquelon e a BR-116. Eu estava no semáforo, um caminhão, não sei com quantas toneladas, mas era um bitrem, parado ali. Quando ele foi iniciar sua aceleração, ele não conseguia, e era reta. Ou seja, se nós não tivéssemos os semáforos, esse veículo já teria passado pela cidade. Quanto de recurso que hoje Caxias do Sul está perdendo, está deixando de ganhar, porque os veículos não estão passando aqui por Caxias do Sul. Já comentei aqui nessa tribuna que eu fui até a superintendência do DENIT, lá em Porto Alegre, para solicitar uma vistoria técnica do seu superintendente. Não foi agendada uma vistoria técnica, mas ele vai vir aqui para Caxias do Sul. Para quê? Para a gente buscar uma solução. Qual solução? Ana Rec, lá no acesso de Ana Rec com a BR-116, já tem praticamente uma rotatória pronta. Seria só questão de ajuste.
Em frente à Polícia Rodoviária Federal, outro ponto de uma rotatória praticamente pronta, só questão de ajustes. Outro ponto que daria para implementar, ali em frente à Universidade de Caxias do Sul. Nós precisamos discutir sobre isso. Praticamente toda a população enfrenta isso diariamente. Diariamente. Nós temos que ter solução. A Rua Tronca, aqui ao lado, para concluir, senhor presidente, a Rua Tronca aqui ao lado, é uma rua que praticamente corta a cidade. E eu fiz uma sugestão. O que nós podemos fazer? Talvez retirar um dos estacionamentos da Tronca. A resposta que eu tive da Secretaria de Trânsito: não é viável. É praticamente tudo que eu falo lá não é viável. Qualquer dia eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar uma receita de pão para a Secretaria de Trânsito. Eu quero ver qual vai ser a resposta. Se eles me responderem não é viável, significa que eles não estão nem lendo o que eu estou mandando. Estou pensando no futuro de Caxias do Sul. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, estou pensando no futuro de Caxias do Sul. E eu quero ajudar, eu me coloco à disposição. Só que tem que haver uma contrapartida do outro lado também. Porque senão parece que eu não estou fazendo nada. E eu estou me esmerando das tripas do coração para tentar ajudar a cidade. Para tentar ajudar você, que está engarrafado diariamente. Então, eu gostaria que os nossos fiscais de trânsito, capitaneados pelo senhor secretário de trânsito, começassem a orientar. Um apito e começa a orientar. Vai onde é que está engarrafado, concluir, vai lá vereador. e apita para as pessoas terem uma melhor circulação. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Da tribuna.